Então, aqui, se é número binário, vai ter o número 2. E se, no caso, fosse o número decimal, que aí eu quisesse representar de fato o número 10, eu colocaria o número 10 na base dele, entendeu? Então, nesse caso, como a gente está falando de números binários, é só utilizar aqui a base 2. Falando agora, então, de números binários. Quais são os números que a gente tem? O 0 e o 1. Porque esse bi que tem aqui, ele significa exatamente isso. Ele significa 2, ou seja, a gente só tem dois números diferentes para poder representar. E a gente sempre começa pelo 0, então é o 0 e o número 1. E aí pode se questionar, mas aí como que eu escrevo os outros números, né? Então, como que funciona? A mesma lógica que a gente apresentou antes. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem, ele tem um estágio inicial e aí ele vai para o próximo estágio, que no caso é o 1. Só que aqui o 1, ele já é o estágio final. Então, o que ele faz? Ele retorna, ele reseta, né? Ele reinicia a contagem para o estado inicial. Então, ele sempre vai ficar fazendo esse movimento. Então, ele sempre é 0 ou 1, certo? Agora, naquele mesmo exemplo, a gente tem, então, 4 dígito 0, que é exatamente o número 0. É mais para efeito de didática nesse caso. O que acontece nesse caso? Esse daqui, como todo mundo sabe, é o número 0. Para eu ir para o próximo estágio, o que acontece? Eu tenho que somar 1, que aí ele vai para o próximo aqui. Então, tá tudo 0. O próximo vem para o número 1. E é assim que é o número 1 em binário. Então, ele é exatamente igual ao número decimal. E aí é agora que muda para entender como que funciona ele. Então, aqui, o que a gente tem? Esse aqui é o número 1. O próximo é o número 2. Como que seria o número 2? Esse daqui, voltando naquela mesma ideia dos números decimais, esse daqui já é o estágio final. Então, o que tem que acontecer? Esse daqui, ele tem que reiniciar. Então, ele está no 1, ele vira 0, e o da esquerda dele tem que ir para o próximo estágio. Então, esse daqui está no 0, o próximo estágio é o número 1. E é dessa forma que se escreve o número 2 em binário. Uma forma muito importante para você saber se você está lidando com um número binário ou decimal, normalmente você vai encontrar um número na base aqui dele. Então, aqui, se é número binário, vai ter o número 2, e se no caso fosse o número decimal, que aí eu quisesse representar de fato o número 10, eu colocaria o número 10 na base dele, entendeu? Então, nesse caso, como a gente está falando de números binários, é só utilizar aqui a base 2. Então, nesse caso, esse que seria o número 2, é o equivalente ao número 2 decimal, só que em binário, certo? Mais para frente vai conseguir ficar mais claro essa condição. Então, aqui, ó, imagina que então agora a gente tem essa condição. Qual que é o próximo estágio? Esse daqui, ele está no 0, o próximo estágio dele é o número 1. Então, eu venho aqui e passo ele para o próximo estágio. E aí, é dessa forma que é o número 3 na base decimal, ele é equivalente a esse número aqui na base binária. Lembrando que quando for escrever, você pode considerar o que está à esquerda. Aqui eu estou mantendo mais para efeito de didática mesmo. Então, esse daqui seria o equivalente ao número 3 decimal, esse daqui seria ele equivalente em binário. O próximo, o que acontece? Seria o número 4. E aí, como que seria, então, o número 4 em decimal, só que na base binária? O que acontece? Esse daqui, ele já está no estágio final. O que acontece? Ele tem que reiniciar. Então, ele está no 1, ele reinicia, certo? E ele vai para o 0. E o da esquerda dele tem que ir para o próximo estágio. Só que aqui, ele também já está no estágio final. Então, esse daqui está no 1, ele tem que ir para o 0. E aí, o da esquerda dele tem que ir para o próximo estágio. Então, ele está no 0, ele vai para o 1. E então, é dessa forma que se escreve o número 4 da base decimal, é assim que se escreve ele na base binária, certo? E aí, como que é o próximo? O próximo seria o equivalente ao número 5, certo? Como que se escreve o número 5? Simples. Esse daqui é do jeito que já está. Qual que é o próximo estágio desse? Ele não é o 0? O próximo dele seria o 1. Então, esse daqui passa do 0 e ele vira 1. Então, é dessa forma que é escrito o número 5. Agora, como que é o número 6?
número 6. Esse daqui a gente tem que ir para o próximo estágio. Qual que é o próximo estágio dele? Ele já está no final, então ele tem que reiniciar. Então aqui está no 1, ele vai passar para o 0. E aí o da esquerda dele tem que ir para o próximo estágio. Então aqui ele está no 0, ele passa para o 1. Então aqui, essa é a forma que se escreve o número 6 da base decimal, é assim que se escreve ele na base binária, certo? Próximo número, 7. Como que se escreve o 7 aqui na base binária? A gente tem que passar isso aqui para o próximo estágio. Ele está no 0, qual que é o próximo estágio? É o 1. Então é dessa forma que a gente se escreve o número 7 da base decimal em binário. O próximo é tudo sempre nessa mesma lógica que a gente utiliza dos decimais. Então, o próximo, número 8. O que acontece? A gente tem que passar esse para o próximo estágio. Esse daqui, ele já está no estágio final. O que a gente tem que fazer? Reiniciar ele. Então, ele está no 1, ele passa a ser 0. O da esquerda dele tem que passar também para o próximo estágio, então. Só que ele também já está no estágio final. Então, aqui, o que é 1 vira 0. Mesma coisa, da esquerda dele também tem próximo estágio, só que ele já está no estágio final. Então, aqui o que é 1 vira 0. E aí a gente avança o próximo para a próxima fase. Então, aqui ele está no 0, ele passa a ser 1. E então, é dessa forma que se escreve o número 8 da base decimal, é assim que se escreve ele na base binária. Ah, a mesma lógica, então, para os próximos. Como que seria? Ah, o número 9. Número 9 aqui está no 0, ele passa para o próximo estágio, então ele passa a ser 1. Número 10, mesma coisa. Como que seria o número 10 da base decimal para a base binária? Esse daqui, ele já está no estágio final dele. O que acontece? Ele reinicia. Ele vira 0. E o da esquerda dele passa para o próximo. Então aqui, e é dessa forma, então, que se escreve o número 10 da base decimal. É assim que se escreve ele na base binária.